A agulha do Dr. Mendonça afundou na minha orelha e pela primeira vez em 12 meses, eu ouvi o pulsar do meu próprio coração. Lúcia, você consegue me ouvir? A voz dele soava como música celestial depois de um ano de silêncio absoluto. Imediatamente comecei a planejar a surpresa mais linda para a minha filha, Isabela. Revelar a minha recuperação na minha festa de aniversário de 53 anos em apenas 5 dias. Mas o que eu ouvi naqueles dias que se seguiram destroçou o meu mundo mais do que qualquer acidente. Comente a sua cidade abaixo e se inscreva para se juntar à nossa comunidade global. Aproveitem a história. Deixem-me contar como cheguei até aqui, porque esta história começa com sangue, vidros estilhaçados e a pior decisão que eu poderia ter tomado na minha vida. Há exatamente 1 ano e 2 semanas, eu saía da matriz da Resende Têxtil, a empresa que o meu falecido marido, Eduardo, havia construído do zero e que agora eu dirigia junto com Isabela. Eram 9 horas da noite, caía um temporal e eu estava com pressa de voltar para casa. Isabela tinha insistido para que eu dirigisse o Mercedes novo. Para você se acostumar, mãe. Mas eu sempre preferi o meu velho Honda Civic. Naquela noite, para agradá-la, peguei as chaves do Mercedes. O caminhão que furou o sinal vermelho vinha sem as luzes acesas. A última coisa de que me lembro é o som do metal se retorcendo e a minha cabeça batendo em algo muito duro. Acordei 3 dias depois no hospital com Isabela chorando ao meu lado e o Dr. Garcia me explicando que eu havia sofrido um trauma severo no ouvido interno. A audição pode voltar, ele me disse. Pode nunca mais voltar. Durante os primeiros meses, Isabela foi um anjo. Mudou-se temporariamente para a minha casa, contratou enfermeiras, cuidou de tudo na empresa. Não se preocupe com nada, mamãe. Ela me escrevia em pequenos bilhetes, pois era assim que nos comunicávamos. Eu vou me encarregar de tudo até que você se recupere completamente. E de fato ela se encarregou. Com uma eficiência que me surpreendeu, Isabela assumiu o meu posto como diretora-geral da Resende Têxtil. Os funcionários a respeitavam, os clientes a aceitaram rapidamente e os números continuavam bons. Tão bons que, quando completei 6 meses surda, sugeri que ela continuasse a tocar a empresa permanentemente. Você tem um talento natural, escrevi. Seu pai estaria orgulhoso. O que eu não sabia era que o meu anjo se revelara um demônio. O Dr. Mendonça tinha sido claro. A cirurgia experimental era arriscada, mas era a minha única chance de recuperar a audição. Se funcionar, ele havia me explicado. A recuperação será gradual. Primeiro sons altos, depois conversas, finalmente sussurros. O que ele não me disse é que eu também poderia fingir que continuava surda enquanto secretamente ouvia tudo. E essa capacidade de ouvir sem que ninguém soubesse me salvou a vida. Durante os primeiros 2 dias depois da cirurgia, fingi que nada havia mudado. Isabela continuava a escrever bilhetes, a falar por mímica, tratando-me como se eu fosse a mesma mulher frágil que havia cuidado durante meses. Mas quando ela saía do meu quarto, ou acreditava que eu estava dormindo, comecei a escutar coisas que me gelaram o sangue. Ela já está demorando demais para se recuperar. Escutei Isabela dizer para alguém por telefone na segunda noite. A este ritmo, ela vai querer voltar para a empresa, e isso não pode acontecer. Voltar para a minha empresa, a empresa que o meu marido fundou, a empresa da qual eu era a legítima dona. Mas isso foi só o começo. No dia seguinte, fingindo estar dormindo no sofá da sala, escutei uma conversa que mudou tudo para sempre. Capítulo 2. Ricardo, precisamos conversar. Escutei a voz de Isabela vinda da cozinha. Eu não conhecia nenhum Ricardo, e pelo tom íntimo da minha filha, era óbvio que este homem significava mais do que um simples funcionário. Mantive os olhos fechados, respirando profundamente para simular que continuava dormindo. Durante 12 meses de silêncio, eu havia aperfeiçoado a arte de fingir inconsciência quando as pessoas acreditavam que eu não podia ouvi-las. Como estão os números deste mês? A voz do homem era grave, autoritária. Definitivamente, não era nenhum funcionário da Resende Têxtil de que eu me lembrasse.
Melhor do que o esperado, respondeu Isabela com uma satisfação que me pareceu estranha. Com a mamãe fora de circulação, tive liberdade total para reorganizar as operações. Reorganizar? O que isso significava? Durante todos esses meses, Isabela havia me mostrado relatórios que indicavam que tudo continuava igual. Os mesmos clientes, os mesmos fornecedores, a mesma rentabilidade. Se ela havia reorganizado algo, por que não tinha me contado? Excelente. E o dinheiro? Já transferi mais 200 mil para a conta das Ilhas Cayman. Tenho tirado das contas de reserva que a mamãe só revisava uma vez por ano. Isso nos dá um total de 800. 0. Meu coração parou. 800. Rio, em uma conta nas Ilhas Cayman. Minha filha tinha estado roubando sistematicamente da empresa durante meses. Perfeito, amor. A palavra amor confirmou as minhas suspeitas. Este Ricardo não era só um sócio comercial, era o amante de Isabela. Quanto você acha que poderemos tirar antes que a sua mãe perceba? Isabela riu. Uma risada fria que eu jamais tinha escutado dela. Ricardo, a minha mãe não vai perceber nada. Você viu como ela está? Perdeu toda a sua confiança depois do acidente. Mesmo que recupere a audição, ela já está tão dependente de mim que jamais questionará as minhas decisões. Mas, eventualmente, ela vai querer revisar os livros. Para quando isso acontecer, já teremos tirado tudo o que pudermos e estaremos morando na Costa Rica. Além disso, Isabela baixou a voz. Tenho uma apólice de seguro muito generosa no nome da minha mãe. $1,5 milhão se algo acontecer com ela. O ar escapou dos meus pulmões. Minha própria filha não estava apenas me roubando, mas aparentemente planejando me matar. Você está sugerindo o que eu acho que está sugerindo? A voz de Ricardo tinha um tom perigoso. Não estou sugerindo nada, respondeu Isabela rapidamente. Só digo que, na idade dela, com os medicamentos que está tomando para a depressão, acidentes podem acontecer, especialmente se alguém acidentalmente lhe der uma dose extra dos seus comprimidos. Durante 12 meses, eu havia confiado cegamente em Isabela para administrar os meus medicamentos. Durante 12 meses, eu havia tomado tudo o que ela me dava sem questionar. Durante 12 meses, minha própria filha havia tido o poder perfeito para me envenenar lentamente. Você é brilhante, murmurou Ricardo. Mas temos que ser cuidadosos. Se houver uma investigação... Não haverá investigação. Tenho dito ao Dr. Rocha que a mamãe tem episódios depressivos severos desde o acidente. Meu contato no hospital pode adicionar notas sobre ideia suicida no prontuário médico dela. Uma overdose acidental de antidepressivos em uma mulher de 53 anos que tem lutado com pensamentos suicidas. Os médicos vão assinar o atestado de óbito sem fazer perguntas. Pensamentos suicidas. Quando eu havia falado em pensamentos suicidas, jamais havia contemplado tirar a minha vida, nem mesmo nos momentos mais sombrios depois do acidente. E então eu entendi. Isabela havia estado manipulando também as minhas consultas médicas com a ajuda de alguém no hospital. Ela havia construído o cenário perfeito para a minha morte acidental. Quando? Perguntou Ricardo. Depois do aniversário dela. Tem que parecer normal. Vamos celebrar, convidar alguns amigos e depois, acidente. Na segunda-feira seguinte, já estarei assinando como única herdeira da Resende Têxtil. Escutei passos se aproximando da sala e fechei os olhos com mais força, controlando a minha respiração. Isabela se inclinou sobre mim e senti o hálito dela na minha bochecha. Durma tranquila, mamãe, sussurrou com uma ternura falsa que agora eu reconhecia como puro teatro. Muito em breve, tudo isso terá terminado. Quando os escutei saindo de casa, abri os olhos e, pela primeira vez em 12 meses, chorei em completo silêncio. Mas não de tristeza, e sim de uma fúria tão pura e ardente que quase me queimou por dentro. Minha filha havia cometido o maior erro da sua vida. Ela havia subestimado a mulher que a havia criado. Capítulo 3. Naquela noite, não dormi um minuto sequer. Fiquei na cama olhando para o teto,
planejando o meu próximo movimento. Isabela acreditava que tinha uma mulher quebrada e dependente. O que ela tinha era uma empresária que havia ajudado a construir um império de 20 milhões de dólares e que agora estava completamente desperta e furiosa. Às 6 horas da manhã, quando Isabela entrou no meu quarto com o meu remédio matinal e o café da manhã, eu já tinha um plano. "Bom dia, mamãe", ela me escreveu na sua caderneta. "Como você se sente?" Sorri fracamente e assenti, tomando os comprimidos que ela me estendia. Mas, desta vez, em vez de engoli-los, mantive-os debaixo da língua até que ela saísse do quarto. Depois, cuspi-os e guardei-os em um pequeno frasco que havia escondido na minha mesa de cabeceira. Se Isabela estava planejando me envenenar gradualmente, aqueles comprimidos seriam uma evidência crucial. Durante o dia, continuei com a minha atuação de mulher surda e indefesa, mas mentalmente estava catalogando tudo: as conversas telefônicas de Isabela, os horários dela, as vezes que saía de casa, quando voltava, e, sobretudo, esperando a oportunidade de conhecer melhor este tal Ricardo. Não tive que esperar muito. Naquela tarde, fingindo estar dormindo no sofá outra vez, escutei um carro chegando. Isabela correu para abrir a porta. E pela primeira vez, pude ouvir claramente a voz do meu futuro assassino. "Como está a princesa dormindo?" perguntou Ricardo com sarcasmo. "Igual a sempre, perdida no mundo silencioso dela", respondeu Isabela. "Vem, quero te mostrar uma coisa." Eu os segui mentalmente enquanto se dirigiam ao escritório de Eduardo, o cômodo que havia sido o coração da nossa casa enquanto ele vivia. Escutei eles abrindo gavetas, movendo papéis. "Estes são todos os documentos legais", explicou Isabela. "Testamento, apólices de seguro, propriedades. Quando ela morrer, tudo passa automaticamente para mim. Você tem certeza de que não há outros herdeiros, família?" A mamãe era filha única e a família do papai nunca a aceitou de verdade. Depois do funeral do papai, cortei contato com todos. Oficialmente, eu sou a única família dela. Que mentirosa! A família de Eduardo me adorava, especialmente o irmão dele, Miguel, que vivia em Recife. Isabela havia cortado contato com eles precisamente para me isolar. Perfeito. E os funcionários da empresa? Alguém poderia fazer perguntas difíceis? Tenho substituído gradualmente qualquer um que tivesse lealdade à mamãe. Os novos funcionários só me conhecem como diretora. Para eles, a mamãe é apenas uma ex-chefe que se aposentou depois do acidente. Meu sangue ferveu. Durante 20 anos, eu havia construído relações pessoais com cada funcionário da Resende Têxtil. Conhecia as famílias deles. Havia pago tratamentos médicos do meu bolso quando necessário. Havia sido madrinha de batismos e casamentos. E agora, Isabela havia apagado sistematicamente a minha presença da empresa que era a minha vida. "Você é um gênio", murmurou Ricardo. "Mas tenho que te perguntar. Você não sente nada. É a sua mãe." Houve uma pausa longa. Por um momento, senti uma pequena esperança de que minha filha mostrasse algum rastro de consciência. "Ricardo, você viu como ela tem vivido desde a morte do papai? Deprimida, perdida, dependente. Mesmo antes do acidente, ela já não era a mulher forte que um dia foi. De certo modo, estou fazendo um favor a ela. Estou a libertando de uma vida que já não vale a pena ser vivida." E ali morreu qualquer esperança de redenção que eu pudesse ter tido para Isabela. "Além disso", ela continuou, "o papai construiu este império para a família dele. Eu sou a família dele. A mamãe é só um obstáculo temporário." Escutei passos se aproximando novamente da sala. Então fechei os olhos e regulei a minha respiração. Mas, desta vez, quando Isabela se inclinou para verificar se eu estava dormindo, abri ligeiramente um olho. Pela primeira vez em 12 meses, vi o rosto do homem que planejava me matar, Ricardo Dantas. Eu o reconheci imediatamente. Ele havia sido contador na Resende Têxtil há 3 anos. Eduardo o havia demitido por irregularidades nos livros. Um homem magro, de 40 anos, com olhos frios,
e um sorriso que nunca chegava aos olhos. Agora, tudo fazia sentido. Ricardo havia voltado para se vingar da família que arruinou a sua carreira e havia seduzido a minha própria filha para fazê-lo. Quando foi a última vez que ela comeu? Escutei ele perguntar. Esta manhã, mas só um pouco. Ultimamente, ela não tem muito apetite. Claro que eu não tinha apetite. Provavelmente, ela estava me envenenando lentamente há meses com algo que me tirava a fome e a energia. Perfeito. Entre a falta de apetite e os medicamentos, ela já está fisicamente fraca. Isso fará com que a overdose pareça mais natural. Sim, mas temos que esperar até depois do aniversário. Convidei as poucas amigas que restam para que vejam que ela estava normal antes do acidente. Escutei ele se afastando em direção à cozinha, e pela primeira vez em meses, sorri. Um sorriso que teria aterrorizado Isabela se ela pudesse tê-lo visto. Minha querida filha havia cometido vários erros fatais. Primeiro, havia subestimado a minha inteligência. Segundo, havia revelado todo o seu jogo. E terceiro, havia esquecido que eu conhecia todos os segredos da Resende Têxtil, incluindo alguns que nem mesmo Eduardo havia conhecido. Era hora de lembrar a Isabela Resende quem havia ensinado ao pai dela tudo o que ele sabia sobre os negócios. Capítulo 4. No dia seguinte, enquanto Isabela saía para o que eu sabia serem as suas reuniões com Ricardo para planejar a minha morte, pus em marcha a primeira fase do meu contra-ataque. Fingindo estar dormindo, esperei até escutar o carro dela se afastar. Depois, levantei-me e fui diretamente ao escritório de Eduardo. Se Isabela acreditava que tinha encontrado todos os documentos importantes, ela estava muito enganada. Durante 25 anos de casamento, Eduardo e eu havíamos mantido um cofre secreto atrás da biblioteca. Nem mesmo Isabela sabia da existência dele. Lá dentro, guardávamos cópias de documentos, dinheiro em espécie para emergências e algo muito mais valioso: as chaves de um escritório secreto que Eduardo mantinha no centro da cidade. Quando Eduardo morreu há 3 anos, eu nunca mencionei esse escritório para Isabela. Eu vinha pagando o aluguel automaticamente a partir de uma conta bancária separada que Isabela desconhecia. Nesse escritório, Eduardo havia guardado os verdadeiros livros da Resende Têxtil, os que mostravam operações que nunca declarávamos oficialmente. Não me entendam mal. Não eram operações ilegais. Eram investimentos inteligentes e legais que Eduardo preferia manter privados para evitar impostos desnecessários e proteger os ativos familiares de qualquer problema legal futuro. Isabela acreditava que a Resende Têxtil valia aproximadamente 5 milhões de dólares. A realidade é que, com os investimentos secretos, propriedades ocultas e contas bancárias no exterior que só Eduardo e eu conhecíamos, o valor real era de quase 20 milhões. Meu plano era simples. Se Isabela queria jogar o jogo das contas secretas e do dinheiro roubado, eu lhe ensinaria como se jogava de verdade. Vesti-me cuidadosamente, peguei as chaves e saí de casa pela primeira vez sozinha em 12 meses. Chamei um táxi e dei o endereço de um prédio comercial que Isabela jamais havia visitado. O escritório estava exatamente como Eduardo o havia deixado: escrivaninha de mogno, computador protegido com senha e 3 arquivos cheios de documentos que representavam a verdadeira fortuna da família Resende. Sentei-me na cadeira de Eduardo e, pela primeira vez desde a morte dele, senti-me como a empresária que eu havia sido. Abri o computador, digitei a senha que só eu conhecia e comecei a revisar as contas. O que encontrei me deu uma vantagem que Isabela jamais poderia ter imaginado. Durante o último ano, enquanto eu estava incapacitada, Isabela havia estado roubando dinheiro das contas oficiais da Resende Têxtil. Mas o que ela não sabia é que essas contas só continham o dinheiro operacional do dia a dia. O verdadeiro tesouro estava em investimentos que amadureceriam automaticamente a cada 3 meses. Em 2 semanas, exatamente 8 dias depois do meu aniversário, 3,5 milhões de dólares seriam transferidos automaticamente para a conta principal da Resende Têxtil. Isabela não tinha a menor ideia de que esse dinheiro estava chegando. E ali estava a minha oportunidade perfeita.
Abri o segundo arquivo e encontrei o que procurava. Contatos de investigadores particulares que Eduardo havia usado ocasionalmente para verificar funcionários e sócios comerciais. Um deles, Alexandre Reis, havia trabalhado conosco várias vezes e tinha uma reputação impecável. Disquei o número dele a partir do telefone do escritório. Senhor Reis, é Lúcia Rezende quem fala. Preciso contratar os seus serviços de forma completamente confidencial. Senhora Rezende. A surpresa dele era evidente. Não sabia que a senhora tinha recuperado a audição. É uma longa história, Senhor Reis, mas preciso que investigue 2 pessoas sem que elas saibam. Minha própria filha e um homem chamado Ricardo Dantas. Expliquei a situação básica sem entrar em detalhes sobre o plano de assassinato. Apenas disse que suspeitava que Isabela estava desviando fundos e que precisava de evidências sólidas. Claro, senhora Rezende. Para quando a senhora precisa dos resultados? Para o final desta semana. E, senhor Reis, é crucial que isto permaneça entre nós. Se minha filha souber que a estou investigando, ela pode fazer algo imprudente. Entendido perfeitamente. Terei relatórios completos para a sexta-feira. Depois de desligar, abri o terceiro arquivo e encontrei outra surpresa que Eduardo havia preparado. Documentos legais que davam poder completo sobre todas as contas da Rezende Têxtil a uma terceira pessoa, caso algo acontecesse comigo. Essa terceira pessoa não era Isabela. Era Miguel Rezende, o irmão de Eduardo que vivia em Recife. Eduardo havia preparado esses documentos depois que Isabela começou a mostrar sinais de irresponsabilidade financeira nos seus primeiros anos de trabalho na empresa. Ele já havia notado a tendência dela a gastar mais do que ganhava e havia tomado precauções legais. Sorri pela primeira vez em meses com alegria genuína. Meu marido tinha sido mais astuto do que eu havia dado crédito. Tirei fotos de todos os documentos importantes com o meu celular e guardei cópias físicas na minha bolsa. Depois, voltei para casa, chegando apenas 20 minutos antes de Isabela regressar. Quando escutei o carro dela na entrada, eu já estava de volta na minha posição no sofá, fingindo estar dormindo. Olá, mamãe, ela sussurrou, inclinando-se para beijar a minha testa. Você dormiu o dia todo? Assenti fracamente, mantendo os meus olhos fechados, mas internamente estava calculando exatamente quantos dias restavam para Isabela, antes que ela descobrisse que havia subestimado gravemente a sua mãe. Isabela Rezende estava prestes a aprender a lição mais cara da sua vida. Capítulo 5. Na sexta-feira pela manhã, enquanto Isabela estava no que ela acreditava serem as suas rondas matinais na empresa, recebi a ligação de Alexandre Reis. Senhora Rezende, tenho a informação que solicitou. Podemos nos encontrar no escritório particular? 1 hora depois, eu estava sentada em frente a Alexandre com uma pasta cheia de evidências que superaram até mesmo as minhas piores suspeitas. Sua filha e Ricardo Dantas têm trabalhado juntos durante quase 2 anos, começou Alexandre. A relação começou 6 meses antes do acidente da senhora. Meu sangue gelou. Você está dizendo que o acidente não foi uma coincidência? Não posso provar que o causaram diretamente, mas as circunstâncias são suspeitas. Ricardo tinha dívidas de jogo de quase $500 mil. Isabela tinha dívidas de cartão de crédito de 150. 0. Ambos precisavam de dinheiro desesperadamente. Alexandre abriu a pasta e me mostrou fotos de Isabela e Ricardo juntos em hotéis, restaurantes caros, viagens que haviam feito durante os meses da minha recuperação. Mas aqui está o mais interessante, ele continuou. Ricardo não é apenas o amante dela, é um contador criminoso profissional. Ele trabalhou com 3 famílias diferentes em esquemas similares. Infiltrar empresas familiares, seduzir herdeiros e roubar sistematicamente até que possam desaparecer com o dinheiro. Outras famílias? O que aconteceu com as vítimas anteriores? Alexandre me mostrou recortes de jornais. A família Herrera em São Paulo, 2018. O patriarca morreu em um acidente doméstico depois que o herdeiro havia transferido quase 2 milhões para contas no exterior. A família Castilho, em Curitiba,
2020. A matriarca sofreu uma overdose acidental de medicamentos para o coração. Meu estômago se revirou. Ricardo era um assassino em série e minha filha era a próxima cúmplice dele. A polícia sabe disso? As investigações nunca prosperaram. Ricardo é extremamente cuidadoso. Sempre usa os herdeiros como fachada. Nunca aparece diretamente nos documentos legais e sempre desaparece antes que alguém possa ligar os pontos. Mas desta vez será diferente, murmurei. Perdão, senhora. Desta vez, você não está lidando com uma vítima inocente, senhor Reis. Desta vez, você está lidando comigo. Expliquei o meu plano. Alexandre me escutou com os olhos cada vez maiores. Senhora Rezende, isso é extremamente perigoso. Se eles perceberem que a senhora pode ouvir. Eles não vão perceber. Eu finjo há 12 meses. Posso fingir por mais 5 dias. Naquela tarde, quando Isabela voltou para casa, me encontrou na minha posição habitual no sofá, mas desta vez eu tinha preparado uma pequena surpresa. Mamãe, como você se sente? Ela me escreveu na sua caderneta. Em vez de assentir como sempre, escrevi uma resposta melhor. Acho que minha audição está voltando um pouco. Ontem, escutei um som estranho. Vi como a cor desapareceu do rosto dela. Que tipo de som? Como vozes muito distantes. Provavelmente a minha imaginação. Isabela trocou um olhar nervoso com Ricardo, que havia aparecido na porta da sala. E isso é maravilhoso, mamãe. Talvez devêssemos ligar para o médico. Não, ainda não, escrevi. Quero ter certeza antes de dar esperanças falsas. Naquela noite, escutei a conversa mais reveladora até o momento. Temos que acelerar o plano, sussurrava Ricardo urgentemente. Se a audição dela está voltando... Calma, respondeu Isabela. Mesmo que possa ouvir um pouco, continua sendo a mesma mulher quebrada e dependente. E, além disso, já não podemos mudar a data. Já enviei os convites para o aniversário dela no domingo. Os convites para as amigas do clube, algumas ex-funcionárias, pessoas que vão testemunhar que ela estava normal antes do acidente. É importante que, quando ela morrer na segunda-feira, todos se lembrem de que ela parecia estar melhorando. Você é diabolicamente inteligente. Aprendi com a melhor. Minha mãe me ensinou que nos negócios o planejamento é tudo. Se ela soubesse o quão certo isso era. Durante os 2 dias seguintes, Isabela e Ricardo finalizaram o plano deles enquanto eu finalizava o meu. Eles planejavam me envenenar na segunda-feira à noite com uma overdose dos meus medicamentos. Eu planejava algo muito mais elegante. No domingo pela manhã, dia do meu aniversário, Isabela entrou no meu quarto com um grande buquê de flores e um sorriso que teria enganado qualquer um que não conhecesse a verdadeira natureza dela. Feliz aniversário, mamãe! Escreveu. Hoje vai ser um dia muito especial. Sorri e assenti, fingindo a mesma gratidão inocente que havia demonstrado durante 12 meses. Mas minha mente estava repassando a conversa que eu havia tido no dia anterior com Miguel Rezende em Recife. Lúcia, você tem certeza absoluta disso? Ele havia me perguntado quando lhe expliquei a situação. Miguel, Eduardo me deixou as ferramentas para me proteger. É hora de usá-las. Estarei em um voo esta noite. Chegarei bem a tempo. Olhei para Isabela arrumando as flores em um vaso ao lado da minha cama. E pela primeira vez em 1 ano, não senti dor pela traição da minha filha. Senti excitação. Esta noite, na minha festa de aniversário, com todos os seus convidados como testemunhas, Isabela descobriria que havia passado 12 meses planejando o assassinato da mulher errada, e eu mal podia esperar para ver a expressão do rosto dela quando se desse conta de que a verdadeira Lúcia Rezende tinha esperado exatamente por este momento durante meses. Capítulo 6. A festa começou às 6 da tarde, com a pontualidade típica das senhoras da minha geração. Carmen Lins, minha antiga sócia do Clube do Livro, foi a primeira a chegar, seguida por Esperança Antunes e Maria Helena Camargo, funcionárias da Rezende Têxtil que eu conhecia há mais de 15 anos.
Isabela havia feito um trabalho perfeito organizando a reunião. Havia convidado exatamente o tipo de pessoas que poderiam testemunhar sobre o meu estado mental antes do acidente. Mulheres respeitáveis, observadoras, que me conheciam há anos. Lúcia está muito bem. Escutava elas comentarem enquanto eu fingia me concentrar em ler os lábios delas. Considerando tudo o que aconteceu, ela está muito tranquila. Isabela agia como a filha perfeita, traduzindo conversas, assegurando-se de que eu estivesse confortável, explicando às convidadas o quão difícil havia sido a minha recuperação. A mamãe tem sido tão corajosa, ela dizia para Carmen enquanto acariciava o meu cabelo com falsa ternura. Há dias em que ela não quer sair da cama, mas sempre tenta se manter positiva por mim. Dias em que eu não queria sair da cama? Jamais havia tido um único dia de depressão real. Isabela estava construindo a narrativa perfeita para a minha futura morte por overdose depressiva. Ricardo havia chegado 1 hora antes da festa, apresentando-se como um amigo de Isabela que vinha ajudar com a celebração. As senhoras o haviam aceitado imediatamente, especialmente quando ele começou a puxar conversa com Maria Helena, com perguntas sobre os netos dela. Ele era um ator consumado, tenho que admitir. Se eu não soubesse que ele era um assassino em série, teria pensado que era um homem encantador. Às 7h30, quando todas as convidadas estavam reunidas na sala, tomando chá e comendo o bolo que Isabela havia encomendado, chegou o momento que eu havia esperado durante 5 dias. Miguel Rezende bateu na porta. Isabela correu para abrir e pude ver a confusão dela ao encontrar um senhor de 60 anos em um terno elegante parado na minha entrada. Boa tarde, sou Miguel Rezende, irmão do Eduardo. Ele se apresentou com a voz clara e autorizada que eu me lembrava. Vim para o aniversário da Lúcia. O rosto de Isabela se transformou em uma máscara de choque controlado. Tio Miguel, não. Eu não sabia que vinha. Não recebi a sua ligação. É porque eu não liguei. Queria que fosse uma surpresa. Miguel entrou na sala e, imediatamente, todas as senhoras se levantaram para cumprimentá-lo. Elas se lembravam dele dos eventos familiares durante o meu casamento com Eduardo. Miguel! Exclamou Carmen. Que surpresa maravilhosa para Lúcia! Isabela estava visivelmente nervosa, mas não podia fazer nada sem parecer grosseira na frente das convidadas. Miguel se aproximou de onde eu estava sentada e se inclinou para me beijar na bochecha. Feliz aniversário, cunhada. Murmurou o suficiente alto para que os outros escutassem, mas adicionou em um sussurro apenas audível. É hora. Assenti quase imperceptivelmente e tomei uma decisão que havia estado planejando durante 5 dias. Levantei-me do sofá, caminhei até o centro da sala onde todas podiam me ver, e com a voz mais clara e forte que eu havia usado em 12 meses disse: Senhoras, quero agradecer por terem vindo celebrar o meu aniversário comigo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todas as conversas pararam instantaneamente. Carmen deixou cair a sua xícara de chá. Maria Helena ficou pálida. Esperança ficou de boca aberta, mas a expressão que mais gostei foi a de Isabela. O rosto dela passou do choque ao terror puro em menos de 2 segundos. Lúcia, sussurrou Carmen. Você consegue ouvir? Perfeitamente. Respondi, sorrindo docemente. Minha audição voltou há 5 dias graças à cirurgia do Dr. Mendonça. Queria surpreendê-las durante a minha festa de aniversário. As senhoras explodiram em exclamações de alegria, abraçando-me, felicitando-me, comentando sobre o milagre. Isabela permaneceu no fundo, completamente paralisada, enquanto Ricardo havia desaparecido discretamente em direção à cozinha. Mas, Lúcia, disse Maria Helena, por que não nos contou antes? Isabela não sabia? Olhei diretamente para a minha filha, que parecia que ia vomitar. Não, Isabela não sabia. Eu queria manter em segredo até hoje, embora. Adicionei com um sorriso que nunca chegou aos meus olhos. Eu tenha escutado conversas muito interessantes durante estes 5 dias.
A cor desapareceu completamente do rosto de Isabela. Ricardo reapareceu na entrada da sala e pude ver que ele havia estado falando ao telefone. De fato, continuei, há tantas coisas que aprendi ultimamente que acho que é hora de compartilhar algumas surpresas com todas vocês. Miguel se aproximou e pôs uma mão protetora no meu ombro. Lúcia, você tem certeza de que quer fazer isso agora? Completamente segura, Miguel. Afinal, que melhor momento para revelar a verdade do que em uma festa de aniversário, cercada de amigas queridas. Isabela finalmente encontrou a sua voz. Mamãe, talvez devêssemos conversar em particular. Oh, não, meu amor, respondi com a doçura mais venenosa que pude reunir. Acho que as nossas convidadas vão achar esta conversa absolutamente fascinante. Ricardo havia começado a se mover em direção à porta, mas Miguel lhe bloqueou a passagem sutilmente. Especialmente porque, continuei, dirigindo-me às senhoras que me olhavam com crescente confusão. Vai explicar por que a minha própria filha e o amante dela têm estado planejando me assassinar. Desta vez, Carmen sim deixou a xícara de chá cair, e ela se partiu em pedaços contra o piso de mármore. Capítulo 7. O som da porcelana quebrando contra o chão foi como um sinal. Isabela finalmente saiu do seu estado de choque e entrou em modo de controle de danos. Mamãe, você está confusa, disse com voz trêmula, mas tentando soar autoritária. Você tem tomado muitos medicamentos. Talvez a cirurgia afetou a sua. A minha o quê, Isabela? A minha memória? A minha capacidade de raciocínio? Eu a interrompi, mantendo a minha voz calma, mas letal. Porque a minha memória está perfeitamente clara, especialmente da conversa que você teve com Ricardo na terça-feira à noite sobre acelerar a minha morte para a segunda-feira. As convidadas se olharam umas para as outras com alarme crescente. Maria Helena havia posto uma mão sobre o coração. Carmen parecia estar em choque. Lúcia, interveio Miguel suavemente. Talvez as senhoras prefiram não. Eu disse firmemente. As senhoras vão ficar, vão escutar tudo, porque quando isto terminar, elas serão testemunhas muito importantes. Ricardo havia começado a se mover em direção à porta dos fundos, mas parou quando Miguel falou. Senhor Dantas, sugiro que fique. Já falei com algumas pessoas que estão muito interessadas em conhecê-lo. Pela primeira vez, vi medo real nos olhos de Ricardo. Isabela, continuei. Você quer explicar para as nossas amigas sobre a conta nas Ilhas Cayman? Ou prefere que eu lhes conte sobre a apólice de seguro de vida de $1,5 milhão que você fez no meu nome sem o meu conhecimento? Isabela havia perdido toda a cor. Mamãe, eu não sei do que você está falando. Não? Então também não sabe sobre os 200,000 que transferiu na semana passada? Ou sobre o plano de me fazer tomar uma overdose acidental de antidepressivos amanhã à noite? Esperança se levantou abruptamente. Lúcia, se isto é verdade... É verdade, confirmou Miguel. De fato, tenho aqui alguns documentos que serão muito informativos para todas vocês. Miguel abriu um portfólio que havia trazido e tirou uma pasta grossa. Senhoras, permitam-me apresentar evidência fotográfica do trabalho do senhor Ricardo Dantas com as famílias Herrera e Castilho em São Paulo e Curitiba. Ele começou a passar fotografias que Alexandre Reis havia conseguido. Fotos de Ricardo com outras mulheres, cópias de artigos de jornal sobre mortes acidentais, documentos bancários. Carmen pegou uma das fotos com as mãos trêmulas. Este homem... Ele já matou antes. Pelo menos 6 vezes que podemos provar, respondeu Miguel. O método dele é sempre o mesmo. Seduz o herdeiro, rouba sistematicamente e depois mata o patriarca ou matriarca da família. Ricardo finalmente falou, a voz dele tensa. Isto é ridículo. Vocês não podem provar nada. Não podemos. Aproximei-me da minha bolsa e tirei o pequeno frasco onde eu havia estado guardando os comprimidos que Isabela me dava a cada manhã.
Estas são as vitaminas que a minha filha tem me dado durante semanas. Você gostaria que as analisássemos, Ricardo? A expressão de pânico no rosto dele me disse tudo o que eu precisava saber. Além disso, continuei, tenho gravações. Menti completamente, mas a minha atuação foi perfeita. Tanto Isabela quanto Ricardo congelaram. Durante os últimos 5 dias, desde que recuperei a minha audição, eu tenho gravado as conversas de vocês. Cada plano, cada detalhe, cada comentário sobre como iriam me assassinar. Isabela finalmente explodiu. Você está mentindo. Você não tem nada. Estou mentindo, Isabela. Como quando você disse para o seu contato no hospital adicionar notas sobre os meus supostos pensamentos suicidas, como quando você criou um histórico médico falso para criar um registro de depressão severa. Como quando você disse para Ricardo que a minha morte seria fácil de explicar porque eu já tinha um registro de instabilidade mental? Cada palavra que eu dizia era como um tapa. Isabela recuava fisicamente a cada acusação. Ou talvez, adicionei, virando-me para Ricardo. Eu estou mentindo como quando você disse que uma overdose de sedativos fortes, misturados com outros medicamentos em uma mulher de 53 anos com histórico suicida, seria impossível de investigar. Ricardo havia começado a suar profusamente. Lúcia, você não entende a situação. Cotossins. Eu entendo perfeitamente a situação, Ricardo. Entendo que você tem dívidas de $500 mil com gente muito perigosa. Entendo que Isabela tem dívidas de cartão de crédito de 150, 0. Entendo que ambos viram o meu acidente como a oportunidade perfeita para resolver os seus problemas financeiros me matando. Maria Helena se levantou, tremendo. Lúcia, temos que chamar a polícia. Eles já estão a caminho, respondeu Miguel tranquilamente, olhando para o relógio. Devem estar chegando a qualquer momento. Como se tivesse sido coordenado, escutamos sirenes se aproximando da casa. Isabela entrou em pânico total. Eles não podem nos prender. Não fizemos nada. Ela está viva. Conspiração para cometer assassinato, fraude, desvio de fundos corporativos, suborno em hospital. Miguel enumerou calmamente. E também há acusações federais por transferências bancárias internacionais e ilegais. Ricardo correu em direção à porta dos fundos, mas parou quando viu uniformes policiais cercando a casa por todas as saídas. Além disso, adicionei com o sorriso mais satisfatório da minha vida. Há algo que nenhum de vocês dois sabia sobre a Resende Têxtil. Isabela me olhou com olhos desesperados. O quê? Que Eduardo nunca confiou completamente em você, meu amor, e que eu também não sou a mulher indefesa que você pensou que eu era. Capítulo 8. Os policiais entraram na casa com a profissionalidade eficiente que eu havia coordenado com Miguel durante as nossas conversas telefônicas secretas. O delegado Carlos Mendonça, o chefe da investigação, cumprimentou Miguel como se fossem velhos amigos. Senhora Resende. Ele me disse respeitosamente. Entendo que tem evidência de uma conspiração contra a sua vida. Mais do que evidência, delegado, respondi. Tenho confissões completas. Isabela havia encontrado um segundo fôlego de energia desesperada. Isto é ridículo. Minha mãe está obviamente confusa. Ela tem tomado medicamentos pesados durante meses. Você se refere a estes medicamentos? Tirei o frasco com os comprimidos que eu havia estado fingindo tomar. Porque, ao que parece, não são os antidepressivos que o Dr. Rocha me receitou. Entreguei o frasco ao delegado Mendonça. Segundo as minhas investigações preliminares, estes comprimidos contêm uma combinação de sedativos fortes misturados com substâncias tóxicas em doses muito pequenas. O rosto de Isabela se transformou em uma máscara de horror puro. Sedativos fortes misturados com toxinas, continuei em tom de conversa. É perfeito para envenenamento gradual porque causa sintomas que se assemelham ao envelhecimento normal. Fadiga, perda de apetite, leve confusão mental. Em doses pequenas durante meses,
Enfraquece o sistema sem ser detectado em análises de sangue rotineiras. Carmen havia começado a chorar em silêncio. Maria Helena tinha ambas as mãos sobre a boca, olhando para mim com horror. O erro de Isabela, continuei, foi confiar em Ricardo para conseguir a mistura correta. E Ricardo é mais ganancioso do que inteligente. Usou uma quantidade muito grande, muito rapidamente. Se tivesse sido mais paciente, provavelmente teria funcionado. Você está inventando tudo isto! Gritou Ricardo. Você não tem provas. Você se refere a estas provas? Miguel abriu uma segunda pasta. Tirou uma série de fotografias que mostravam Ricardo comprando produtos químicos em uma loja de suprimentos agrícolas, transferências bancárias entre contas secretas e até mesmo fotos dele e Isabela se beijando apaixonadamente em um hotel enquanto eu supostamente estava morrendo em casa. Alexandre Reis é muito minucioso, comentei. Ele também descobriu algo interessante sobre o seu passado, Ricardo. O delegado Mendonça pegou as fotos e estudou a evidência. Senhor Dantas, tenho mandados de prisão por acusações similares em São Paulo e Curitiba. O senhor tem evitado as autoridades há 3 anos. Ricardo tentou um sorriso encantador que havia funcionado com tantas vítimas. Delegado, acredito que há uma grande confusão aqui. Não há confusão, interrompi. Confusão é o que você causou nas mentes das suas vítimas anteriores antes de matá-las. Isabela havia começado a tremer incontrolavelmente. Mamãe, por favor, podemos resolver isto? Posso devolver o dinheiro. Que dinheiro, Isabela? Os 200 mil ISO que você já gastou em viagens e hotéis com Ricardo? Ou você se refere aos 3 milhões que planejava roubar das contas secretas de Eduardo? A expressão dela me confirmou que ela não tinha a menor ideia de que eu conhecia as contas secretas. Ah, você não sabia dessas contas, não é? Sorri docemente. Durante todos estes meses que você esteve gerenciando a Resende Têxtil, você só teve acesso às contas operacionais. Eduardo manteve separadas os investimentos reais, as propriedades, os ativos verdadeiros. Miguel assentiu. Seu pai nunca confiou completamente no seu julgamento financeiro, Isabela. Ele e Lúcia sempre souberam que você era impulsiva com o dinheiro. Não é possível, sussurrou Isabela. Eu revisei todos os documentos. Você revisou os documentos que permitimos que revisasse, a corrigiu Miguel. Os documentos reais estão em um escritório que você nunca soube que existia, sob controle de fundos que você nunca poderia ter encontrado. O delegado Mendonça havia começado a tomar notas. Senhora Resende, a senhora deseja apresentar queixa por tentativa de assassinato? Absolutamente. Contra ambos. Ricardo fez uma última tentativa desesperada. Isto é uma armadilha. Lúcia Resende armou tudo isto para se vingar. Me vingar de quê, Ricardo? Perguntei com genuína curiosidade. De minha própria filha tentar me matar? De um contador demitido regressar para roubar a minha empresa? De planejarem me envenenar lentamente durante meses? O delegado olhou para Ricardo com desgosto. Senhor Dantas, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Enquanto ele começava a ler os direitos, Isabela fez algo que eu não havia esperado. Ela se lançou em minha direção gritando. Tudo isto é culpa sua. Você sempre foi controladora. Nunca me deixou viver a minha própria vida. Miguel e o delegado me protegeram, mas não antes que Isabela conseguisse agarrar a minha blusa e gritar na minha cara. Eu te odeio. Eu te odiei durante anos. Quem dera você tivesse morrido naquele acidente. E ali estava. A verdade real que havia estado escondida atrás de toda a manipulação e das mentiras. Minha filha não havia me traído só por dinheiro. Havia me traído porque genuinamente me odiava. Pela primeira vez nesta experiência horrível, senti verdadeira dor emocional. Capítulo 9. O silêncio que se seguiu à confissão de ódio de Isabela foi quebrado por uma voz que eu não ouvia há 3 anos. Isabela Resende, você sempre foi uma criança mimada. Todos nos viramos para a porta principal.
onde estava parada uma mulher elegante de aproximadamente 70 anos, com o porte aristocrático que eu me lembrava perfeitamente. Esperança Rezende, a mãe de Eduardo, a mulher que Isabela havia afirmado que me odiava e que havia cortado contato com a nossa família depois do funeral. "Vovó!" sussurrou Isabela, a arrogância dela desaparecendo instantaneamente. "Não me chame de vovó", respondeu Esperança com gelo na voz. "Uma neta não tenta assassinar a mulher que o meu filho amou mais do que a própria vida." Miguel sorriu. "Lúcia, apresento a você a sua cúmplice secreta. Dona Esperança tem monitorado as atividades de Isabela durante meses." Esperança se aproximou de mim e pegou as minhas mãos com uma calidez que me trouxe lágrimas aos olhos. "Minha filha, quando Miguel me contou o que estava acontecendo, eu soube que tinha que agir. Eduardo me fez prometer que eu a protegeria se algo alguma vez lhe acontecesse. Mas Isabela disse que vocês me culpavam pela morte de Eduardo." Esperança riu com amargura. "Isabela tem te alimentado com mentiras durante 3 anos, Lúcia. Nós nunca a culpamos por nada. Eduardo morreu de câncer. Não por sua causa. Se algo, nós a admiramos por cuidar dele tão devotamente até o final." Isabela havia começado a recuar em direção à parede, como se quisesse desaparecer. "De fato", continuou Esperança, "a família Rezende tem algumas coisas para explicar sobre os verdadeiros ativos de Eduardo." Miguel abriu uma terceira pasta, esta muito mais grossa do que as anteriores. "Lúcia, há algo que Eduardo não te contou antes de morrer, porque não queria te preocupar durante a doença dele. A Rezende Têxtil não vale 5 milhões como você acreditava, nem 20 milhões como você descobriu no escritório secreto." Meu coração parou. "O que você quer dizer?" Eduardo tinha estado investindo em tecnologia têxtil durante os últimos 10 anos da sua vida. Patentes, inovações, contratos internacionais. "Lúcia." Miguel olhou para mim com um sorriso incrível. "A Rezende Têxtil vale 67 milhões de dólares. O mundo começou a girar ao meu redor. Isabela descobriu algumas pistas sobre os investimentos adicionais", continuou Esperança. "Por isso estava tão desesperada para te matar rapidamente. Se você tivesse vivido mais 6 meses, teria recebido relatórios automáticos sobre o amadurecimento dos investimentos principais." 67 milhões, repeti em choque. "E isso é só o valor conservador", acrescentou Miguel. "Com as patentes de biotela que Eduardo desenvolveu, o valor poderia chegar a 100 milhões nos próximos 5 anos. Isabela havia começado a hiperventilar. "Não é possível. Eu revisei tudo." "Você revisou o que permitimos que revisasse", repetiu Esperança friamente. "Eduardo sabia desde que você tinha 18 anos que você era irresponsável com o dinheiro. Você realmente acreditava que ele iria te dar acesso a uma fortuna desta magnitude?" O delegado Mendonça havia estado escutando toda a conversa com fascinação crescente. "Senhora Rezende, isto muda significativamente a escala do crime. Estamos falando de conspiração para roubar dezenas de milhões." Ricardo, que havia estado em silêncio durante vários minutos, finalmente explodiu. "Isto é impossível. Isabela me disse que a empresa mal valia alguns milhões. Ela mentiu para mim." "Claro que ela mentiu para você", respondi, encontrando a minha voz outra vez. "Você realmente acreditava que ela iria te contar a verdade sobre algo tão importante?" Isabela se lançou em direção a Ricardo. "Você me disse que isto seria fácil. Você me disse que ninguém iria perceber. Você me disse que a sua mãe era uma velha estúpida sem recursos." E ali estava, presenciando a desintegração completa da sua aliança criminosa enquanto se culpavam mutuamente. "É o suficiente", disse o delegado Mendonça. "Ambos estão presos. Senhora Rezende, a senhora precisa de atenção médica? Tem estado sendo envenenada durante meses." "Estou bem, delegado, mas gostaria que analisassem esses comprimidos o mais rápido possível." Esperança se aproximou e me abraçou fortemente. "Lúcia,
Há algo mais. Eduardo deixou uma carta para você que só deveria ser entregue se algo como isto alguma vez acontecesse. Ela me entregou um envelope selado com o meu nome na letra familiar de Eduardo. Leia-a esta noite, quando tiver privacidade. Vai lhe explicar muitas coisas que a senhora nunca soube. Enquanto os policiais prendiam Isabela e Ricardo, minha filha me gritou uma última coisa. Isto não termina aqui. Vou lutar na justiça. Você é a minha mãe. Você tem que me apoiar. Olhei diretamente nos olhos dela e pela primeira vez na sua vida, ela viu a verdadeira Lúcia Rezende. Isabela, eu não tenho mais filha. E enquanto a levavam algemada, eu soube que havia dito a verdade. Mas o que eu não sabia era que a carta de Eduardo continha uma revelação final que me ajudaria a entender exatamente como eu havia chegado a este momento. Capítulo 10. Naquela noite, depois que todas as convidadas foram embora, depois que levaram Isabela e Ricardo, depois que Miguel e Esperança me ajudaram a limpar os restos da festa mais surrealista da minha vida, sentei-me sozinha no escritório de Eduardo com a carta que eu havia esperado 3 anos para ler. Minhas mãos tremiam enquanto eu rompia o selo. Minha querida Lúcia, começava com a letra cuidadosa dele. Se você está lendo esta carta, significa que Isabela tentou fazer exatamente o que eu sempre temi que ela faria. Parei, respirando profundamente. Eduardo havia predito a traição de nossa filha. Durante os últimos anos da minha vida, notei mudanças preocupantes em Isabela. O ressentimento dela em relação a você crescia a cada dia, e ela começou a fazer comentários sobre herdar o que lhe cabia muito antes de eu estar doente. Quando o meu diagnóstico se confirmou, eu vi como os olhos dela brilhavam quando os médicos falavam da minha expectativa de vida. Lágrimas começaram a cair sobre a página, mas continuei lendo. Lúcia, meu amor, há algo que eu nunca te disse porque não queria te machucar. Isabela veio me ver 3 semanas antes da minha morte. Ela me perguntou diretamente se havia alguma maneira de acelerar o processo da minha doença. Quando lhe perguntei o que queria dizer, ela me disse que tanto você quanto eu estávamos sofrendo desnecessariamente e que talvez fosse hora de deixar ir. Meu estômago se revirou. Isabela havia sugerido matar o seu próprio pai. Naquele dia, eu soube que a nossa filha era perigosa. Não apenas gananciosa ou irresponsável, mas genuinamente perigosa. Comecei imediatamente a tomar precauções para te proteger depois da minha morte. A carta continuou explicando como Eduardo havia construído sistematicamente proteções legais e financeiras ao meu redor, antecipando que Isabela poderia tentar me machucar. Também contratei um investigador particular para monitorar as atividades dela depois da minha morte. Alexandre Reis tem ordens de intervir se Isabela alguma vez apresentar uma ameaça real à sua vida. Ele tem estado cuidando de você estes 3 anos, Lúcia, mesmo que você não soubesse. Alexandre havia estado trabalhando para Eduardo durante 3 anos. Tudo o que havia parecido o meu brilhante trabalho de detetive tinha sido, na verdade, o plano de proteção do meu marido morto. Mas, Lúcia, o mais importante que você precisa saber é isto. Suspeito que Isabela possa tentar te fazer mal de alguma maneira. Não sei exatamente como, mas vi a frieza nos olhos dela quando fala de você. Instrui Alexandre a investigar qualquer acidente que você pudesse sofrer depois da minha morte. O mundo parou. Eduardo havia suspeitado que Isabela me faria mal sem saber exatamente como. Se algo estranho te acontecer, Lúcia, não será um acidente. Isabela é capaz de coisas terríveis, e você precisa estar preparada para se defender. A carta terminava com instruções específicas sobre como acessar as suas contas secretas e uma declaração que me fez chorar durante 1 hora. Lúcia, você é a mulher mais forte e inteligente que eu já conheci. Sei que, quando ler isto, você já terá derrotado Isabela e reclamado a sua vida. Mas também sei que você se sentirá culpada pelos erros que acredita ter cometido como mãe. Não se sinta culpada, meu amor. Algumas crianças nascem com escuridão em seus corações. Não importa quanto amor recebam. Isabela escolheu o caminho dela, não nós. No dia seguinte, liguei para Alexandre Reis. Senhor Reis,
pode me dizer exatamente o que descobriu sobre o meu acidente de carro? Houve uma pausa longa. Senhora Rezende, depois do acidente, investiguei por ordens do seu esposo. Encontrei evidência de que os freios do Mercedes foram sabotados. Também tenho vídeo de um homem alterando o seu carro na noite anterior ao acidente. Meu coração parou. Quem era o homem? O mesmo mecânico que Ricardo contratou para ajudar com o plano de envenenamento dele. Sua filha tem tentado matá-la há mais de um ano. 3 dias depois, eu estava sentada no escritório do promotor de justiça, com evidências que transformavam as acusações de conspiração e tentativa de assassinato em acusações de assassinato premeditado em primeiro grau. O julgamento durou 2 meses. Isabela foi condenada a 25 anos, sem possibilidade de liberdade condicional. Ricardo recebeu prisão perpétua como criminoso habitual. Durante o julgamento, Isabela nunca mostrou remorso. Mesmo na sua declaração final, ela me culpou por arruinar a vida dela e roubar a herança. No dia da sua sentença, aproximei-me dela uma última vez. Isabela, quero que saiba que, apesar de tudo, lamento que tenhamos chegado a isto. Ela me olhou com desprezo puro. Vá para o inferno. Lúcia, quem dera você tivesse morrido naquele carro. E essa foi a última palavra que minha filha me dirigiu jamais. 6 meses depois, eu estava parada na nova sede da Rezende Têxtil, observando o letreiro que dizia Fundação Eduardo Rezende para Vítimas de Violência Familiar. Eu tinha decidido transformar metade da empresa em uma organização sem fins lucrativos que ajudaria outras mulheres que enfrentassem traições parecidas. Miguel geria a parte comercial restante da Rezende Têxtil. Esperança veio morar comigo para que nenhuma de nós ficasse sozinha, e pela primeira vez em 4 anos, eu me sentia genuinamente feliz. Naquela tarde, enquanto revisava os pedidos de bolsas da fundação, meu celular tocou. Senhora Rezende, fala o delegado Mendonça. Tenho notícias da Isabela. Meu coração parou por um instante. Que tipo de notícias? Ela foi atacada no presídio ontem à noite. Está no hospital em estado crítico. Desliguei o telefone e fiquei sentada em silêncio por uns 15 minutos. Depois, liguei para o Miguel e disse que não estaria disponível pelo resto do dia. Não fui ao hospital. Isabela tinha feito a escolha dela há mais de 1 ano, quando decidiu que a minha vida valia menos que a sua ganância. Agora, ela teria que encarar as consequências dessa escolha sozinha. Naquela noite, fiquei na varanda da minha casa com uma taça de vinho, observando o jardim que Eduardo e eu tínhamos plantado juntos há tantos anos. Aos 53 anos, eu tinha sobrevivido a várias tentativas de assassinato arquitetadas pela minha própria filha. Recuperei a minha empresa, descobri uma fortuna que nunca imaginei ter, resgatei a minha verdadeira família e construí uma nova vida baseada na minha própria força, em vez de um amor traído. E, pela primeira vez desde a morte do Eduardo, eu me senti completamente em paz.